Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui para mais um encontro sobre as catequeses do Papa Francisco, sobre a oração. Hoje refletiremos sobre a catequese 17, a bênção, a oração de bênção. Mandei o texto em cima da hora para vocês, mas eu só queria fazer uma sondagem. Conseguimos ler o texto? Como que foi de ontem para hoje? Eu consegui ler hoje pela manhã. Conseguiu, né, Adriana, Carla? Eu li também. Ótimo. Não deu para pesquisar durante a semana, né, Nelly? Hoje, agora que eu estou lendo, eu não tive condições de ler hoje. O Nelly sempre gosta de pesquisar antes, dessa vez eu... Hoje não tive. Eu fiz maldade. Porque hoje eu trabalhei também, eu tive... Depois da pandemia, eu estava mais em casa, hoje eu tive que fazer uma visita numa empresa, fiquei a semana toda envolvido com isso. Entendi. Aí eu fiquei devendo agora da leitura. O meu medo de a gente refletir a oração de bênção é o nosso bom e velho igrejês. O igrejês é uma língua nossa, de dentro da igreja, que a gente fala e muitas vezes só a gente entende quando a gente entende. Né? Às vezes a gente fala uma coisa, escuta uma coisa e compreende outra. Conta-se lá em Pouso Alegre, Dom José d'Ângelo Neto, uma vez estava fazendo uma homilia, falando de Eucaristia, de Eucaristia, de Eucaristia. De repente a senhorinha vai cumprimentar ele no final da missa e fala: nossa, o que o senhor falou é muito importante mesmo, porque essa caristia está muito alta, está tudo subindo de preço a todo momento, né? Então demonstrou que a senhorinha não entendeu nada de tudo aquilo que ele falou, né? E às vezes a gente corre esse risco dentro da própria reflexão da igreja, da espiritualidade, se a gente mergulha no igrejês. E quando eu lendo e vi que o Papa havia feito uma catequese sobre a oração de bênção, sobre a bênção, me gerou muita curiosidade para ver o que ele estava falando ali. Primeiro, porque no senso comum, naquilo que é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de bênção, o que é? Esquece o texto, vamos olhar para as nossas comunidades. Quando se fala de bênção, o que está na cabeça do povo, será? Receber uma graça. Receber uma graça, né? Receber uma graça, o que mais? Ser curado de alguma coisa, receber uma cura. Ser curado, receber uma cura, né? Quando a gente leva alguma coisa para ser abençoada, né? Uma correntinha, por exemplo, qual que seria a função daquela correntinha? Sacramental, né? Sim, mas proteção. O povo não tem... Isso, Geraldo. O povo não tem essa visão de sacramental, né? O povo enxerga a bênção, vai gerar o quê? Geralda falou proteção, né? Eu uso o escapulário, Nossa Senhora do Carmo, e muita gente utiliza o escapulário quase como se fosse um patuá. Isso aí é outro departamento, é outra religião, certo ou errado? Não nos convém julgar, mas nos convém perceber o seguinte: não é cristão. A bênção para nós não é proteção. A gente recebe uma bênção não é para fechar o nosso corpo contra todo e qualquer mal, né? A gente recebe uma bênção no carro, não é para proteger o carro contra bandido, contra batida, né? Proteger contra a batida, você dirigir com consciência, com uma direção defensiva, não beber e dirigir, né? Não roubar o carro, não ter o carro furtado, não é a bênção que vai proteger, é você saber onde você deixa, você ter um seguro para poder protegê-lo, né? Então, o que eu estou querendo tirar
de início à visão é que comumente a bênção ela é vista como sendo um ato mágico quase que gera a proteção, tá? E o motivo da bênção não é esse. Se a gente for pegar as bênçãos, o texto da própria bênção, a gente vai começar a perceber que a oração de bênção é para que nós tomemos consciência da presença de Deus em nossa vida. A grande bênção dele, de Deus, no ser humano, é ter nos feito a sua imagem e semelhança. A grande bênção é a presença dele na nossa vida. Não para fechar o nosso corpo, não para nos proteger de tudo quanto é mal. A gente reza no Pai Nosso, livrai-nos do mal, sim, mas o Deus está presente junto da gente, não para livrar desse mal, mas para dar-nos força de lutar contra o mal. Dá para entender um pouquinho ou não? Ou está muito abstrato? Não, deu para entender direitinho. Entendeu, Adriana? É nesse sentido, porque quando a gente fala de bênção, muitas vezes a bênção das rosas de Santa Teresinha, e você leva a rosa como se fosse um amuleto da sorte, né? Você coloca na sua carteira, você coloca... Não é isso. A gente abençoa um terço, por exemplo, lembrando de que Deus está junto da gente. Não para na hora da dificuldade eu pegar esse terço e como se fosse uma arma no sentido de me proteger, no sentido de um patuar. Não é esse o sentido, né? Toda a bênção, ela é dada a nós pela igreja, pelos pais, pelas famílias, para que tenhamos consciência da presença dele. É uma dádiva, é um presente. E para nós cristãos, qual é a grande bênção? Ou quem é a grande bênção na história? Para mim é o próprio Cristo. Quer dizer, ele foi exatamente o maior presente dado aos homens e mulheres. Quer dizer, quando ele revela realmente esse amor do Pai para conosco. Então essa, para mim, eu a considero a maior bênção. Não é um sacramental, é a presença mesmo. O que é um sacramental? O sacramental é algo visível que você vai trazer ali presente uma realidade invisível. Então, em Jesus Cristo, a bênção de Deus se faz presente. A própria presença dele, o próprio Deus se faz presente. Mas isso o Papa vai falar mais para frente no texto. Então, o ato de abençoar aqui, que o Daniel coloca para a gente nesse artigo, ele vai colocar a bênção em 4 tópicos. Primeiro, Deus abençoando o homem. Isso vai aparecer desde lá do Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, então é Deus que abençoa. O segundo ato de abençoar é quando nós louvamos a Deus, quando nós deixamos Deus ser Deus. Epa, trava a língua. Quando nós deixamos Deus ser Deus, né? Quando nós não queremos ocupar o lugar dele, então nós estamos evocando a bênção, né? O homem louvar a Deus, expressando sua gratidão em relação a ele, que é Deus, e reconhecendo os atributos divinos. Seja feita a vossa vontade. O terceiro momento, que nós muitas vezes perdemos também essa dimensão, a bênção do alimento, né? A bênção do alimento é o quê? Dar graças a Deus por aquele alimento, né? Mais do que abençoar no sentido de jogar água benta, de torná-lo mágico, não. Dar graças, ser grato a Deus por aquele alimento físico e que ele seja sacramental também da presença de Deus em nossa vida e que aquele alimento também mate em nós a fome, mas que em nós surja a fome de justiça. Então, esse é o sentido de agradecer o alimento, pedir a bênção, abençoar o alimento. E, por fim, alguns homens que impetram, que pedem a bênção pelos outros, né? Na família, onde o filho pede a bênção do pai,
o afilhado pede a bênção do padrinho, da madrinha, dos avós, os ministros que dão a bênção, né? Os próprios familiares que podem abençoar a sua casa, tem a bênção do leigo para a casa, né? Não é porque, não, está acontecendo muita coisa ruim aqui, a gente vai rezar essa bênção. Não, porque a gente quer sentir a presença dele. Se você for pegar as orações litúrgicas da bênção, sempre evoca isso. Né? Se você for pegar a bênção da imagem, coloca isso, né? Para que aqueles que rezarem diante dessa imagem possam reconhecer a sua face, possam reconhecer a face de Deus. Nunca a bênção litúrgica evoca que aquela imagem vai proteger, que aquela imagem vai afastar o perigo, vai afastar o mal, vai ser um patuá. Não tem essa conotação. Isso muitas vezes é falta de catequese que vão surgindo algumas orações, bem baixinho aqui, às vezes dissipadas pelos próprios padres, né? Que na ânsia de ibope, às vezes, fazem isso, né? A divulgação do próprio escapulário, muito mais como um patuá, do que como um elemento que me faz lembrar das virtudes de Maria e viver a partir do discipulado que Maria viveu. O sentido do escapulário é esse, né? No início era um avental, que assim como Maria se colocou a serviço, eu como cristão, a exemplo de Maria, coloco-me a serviço na vida cristã. O sentido é esse, né? Não, eu preciso daquela medalhinha para me proteger. Né? Então aí já é outra história, né? Falta uma catequese, entra dentro do hemisfério da magia, dentro dessa proteção. Beleza? Tendo dito esses 10 minutos, tudo isso, a gente então vai tentar olhar um pouquinho esse belo texto que o Papa fala sobre a bênção, né? E ele começa falando para a gente que ele continua abençoando-nos sempre. Deus começou a abençoar tudo quando ele começou a criar tudo. Né? Quando Deus disse, faça-se a terra, faça-se a luz, foi bênção, dádiva que ele foi presenteando. E quando ele vai agindo por meio dos profetas, é Deus que vai abençoando na denúncia, no anúncio, na vida daquele povo, né? É ele quem abençoa, né? Então, quando o pai fala, Deus te abençoe, é nesse sentido, né? Deixar Deus ser Deus e que Deus possa ser presente na vida daquela criança ou dos filhos dos adolescentes, né? Mas também os homens abençoam, não porque tem a fonte da bênção nele, mas porque vivem a presença de Deus, então em Deus a gente pode oferecer a presença de Deus, que é a própria bênção, né? E vivenciar essa bênção, que não é nada mais, né, no sentido de simplicidade, do que estar com a presença de Deus próximo a si, é dispor o coração humano e deixar-se mudar por Deus. Então, de nada vai adiantar a gente estar lá em Aparecida, elevar aquela imagem de Aparecida e deixar o padre abençoar a imagem, abençoar o terço, abençoar a chave, abençoar a carteira de trabalho, sei lá mais o quê, se eu não me predisponho a vivenciar a minha vocação batismal. Eu me colocar na estrada do Evangelho e me conformar com a vida de Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Vivenciar a bênção é estar trilhando esse caminho, deixando-nos conformar por Cristo, deixando-nos mudar o coração dentro da vivência do próprio Deus. Né? E o Papa fala para a gente que no início do mundo existe Deus que bendiz, que cria, né? E quando ele cria, ele reconhece que a sua criação é boa. Né? Ele criou algo bom. Ele imprimiu a sua marca ali. Ele deixou a sua bênção ali. E quando Deus imprime a sua marca em nós, na criação, nada, nem ninguém conseguirá apagar essa primeira marca de Deus.
Na teologia a gente chama que é uma marca indelével, ou seja, relembrando o ministro Macri lá atrás, né, é inapagável, é impossível apagar, né, no neologismo. Não é possível apagar esta marca, nem o pecado. Como no batismo, né? Como o batismo, né? O batismo também tem essa marca, mas no batismo a gente olha enquanto indivíduo, mas enquanto presença de Deus a gente olha como humanidade. Apesar de nós olharmos a situação da humanidade hoje, apesar de nós olharmos a situação que a gente está vivendo hoje com tanta desesperança, com tanta tristeza, com tanta falta de empatia, com tanta agressividade. Dá vergonha mesmo, né? Dá vergonha, Ana. Mas ainda assim, São João Bosco falava que dentro do coração de cada ser humano existe um fio de ouro. O que é esse fio de ouro? É a presença de Deus. E se a gente tocar esse fio de ouro, puxar, Deus está ali presente, né? Muitas vezes, vamos lembrar do fogão de lenha, quando a brasa está ali com a cinza por cima, né? A gente acha que a brasa está apagada, né? A madeira está apagada, não está mais em brasa. Mas se você bota a mão, ou se você assopra, Ana, acontece o quê? Reaviva. Reaviva, né? E às vezes o que está acontecendo na humanidade é isso, está faltando um assopro, mas assopro verdadeiro, né? Um assopro que não é nosso, é do Espírito Santo. Muitas vezes as próprias instituições religiosas, quando o Papa Francisco ele denuncia essas doenças espirituais da modernidade, são essas doenças que fazem com que o sopro do Espírito Santo impeçam de avivar essa brasa, né? Impeçam que faça o ser humano sentir a presença de Deus. E com isso a gente vai sentindo ele cada vez mais distante. Ou pior ainda, a gente não vai nem sentindo. Porque quando a gente sente a distância de Deus, pelo menos a gente está sentindo alguma coisa. O duro é quando a humanidade começa a viver desprezando a presença dele, né? Deixa de sentir falta, né? Deixa de sentir falta. Eu costumo brincar que erroneamente a gente acha que o contrário de amor é o ódio. E não é. Vocês sabem qual é o contrário de amor? Indiferença. É o desprezo, a indiferença. O desamor, né? O desamor é a indiferença. E muitas vezes nós enquanto sociedade, vivemos na indiferença da existência de Deus. Por um lado, se vivermos a presença de Deus é vivermos na bênção, vivermos na indiferença da presença dele é vivermos na maldição. É vivermos sem a graça dele. Aquela palavrinha que nossa avó às vezes não gosta que a gente diz, né? A desgraça. Né? Essa desgraça é justamente a vida na falta da graça. É distante da graça, que a graça é a própria presença dele. E como Nelly disse, o Papa completa para a gente, que a grande bênção de Deus é o próprio Jesus Cristo. Né? E quando ele se faz presente na história, é como que um sopro do próprio Deus reavivando em nós essa esperança de que vale a pena. Essa esperança de que somos possíveis, que é possível, que podemos ser bons, né? Que somos a imagem e semelhança dele e que nada pode cancelar essa imagem que Deus nos deu. Nada pode cancelar em nós a imagem que é de Cristo. Nada pode desfigurá-la, nem mesmo o pecado. Nada pode subtrair essa misericórdia dele, né? E se por acaso nós nos percebermos longe dele, basta o quê? Se nós nos percebermos longe de Deus, basta o quê? Vai entrar em sintonia com ele, né? Basta se aproximar.
São João da Cruz fala que se nós dermos um passo em direção a Deus, é sinal de que ele já deu 1000 em nossa direção, né? Porque Oi, Helena. No texto que você passou para a gente, fala assim, nenhum pecado pode cancelar aquela imagem que Deus nos concedeu, a imagem de Cristo. É muito bonito, né? E é muito real. É isso que nos dá esperança, é isso que nos faz mirar e caminhar em frente. É isso que é ter fé. É como se a gente vê o invisível e continua caminhando. Né? E um pecador pode permanecer nos erros por muito tempo, mas Deus é paciente, até o fim, esperando que ele caia, né? Que ele volte, que ele mude. Como um pai, como uma mãe. Como um pai, como uma mãe. Porque Deus é pai, Deus é mãe. Deus é mãe. Né? Deus é Paulo VI, João Paulo I falou isso lá em 1968. Deus é mãe. Os santos padres já falavam isso, né? Na tradição da igreja no século IV, III. Mas dentro do Vaticano, dentro de uma estrutura hegemônica, machista, onde Deus é pai, o Papa João Paulo I fala, Deus é mãe. Né? E me lembro de uma pastora, a pastora Nelly, onde ela falava que trabalhando no Rio de Janeiro, quando ela foi falar da parábola do Pai Misericordioso, o menino falou, não, Deus não é pai. Porque meu pai bate na minha mãe, meu pai me violenta. Deus, para ser bom, Deus tem que ser mãe. Nossa, mãe. Uma criança na favela. Deus, para ser bom, tem que ser mãe. E ela falou, a partir daquele momento, eu procurava perceber quem que era a fonte de amor ali. Né? Se era o pai, se era a mãe. Né? Deus é um avô, uma avó. Para mostrar a bondade, o amor, a ternura, a misericórdia de Deus que está sempre pronto a nos abraçar. Independente do que nós fizemos, independente do que nós fizermos, né? Quando nós voltamos para Deus, como o próprio Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nos perdoa, né? Sem perguntar onde nós estávamos, mas para isso não pode ser um retorno hipócrita, um retorno falso, né? É preciso que a gente perceba que na casa do meu pai eu tinha comida, e aqui eu estou comendo lavagem. Aqui nem a lavagem esse patrão me deixa comer, então eu preciso me levantar e falar, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, trate-me como um de seus empregados. Só que não dá tempo de falar nada disso. Quando a gente chega, ele já nos abraça, faz uma festa, e como um pai e uma mãe, coloca anel, coloca sandálias, nos veste com roupas novas do amor e nos traz para junto dele. Isso é a bênção de Deus, né? E o Papa fala para a gente fazer essa experiência, né? Ele fala algumas passagens de bênçãos bíblicas. Aqui tem o livro dos Números, capítulo 6, versos 24 e 26, Romanos 15, 13. São alguns textos de bênção. E o Papa fala isso, como que é bonito ler esses textos dentro de uma realidade que carece da presença dele. Um hospital, um presídio. Você lê um texto que evoca a presença de Deus na sua vida para um jovem que está sem sentido existencial, mostrando como que o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, ele está junto contigo. Como que a gente lê isso e quando a gente troca o nome Israel pelo nosso nome, a gente fazia muito essa prática, né, no grupo de jovens, por exemplo, né? Colocando o seu nome ali, percebendo como que Deus te trata de maneira carinhosa, de maneira próxima, né? E essa presença de Deus na nossa vida faz acontecer um grande milagre, muitas vezes, que são homens e mulheres renascerem. Renascerem enquanto esperança, renascerem enquanto sentido de vida, renascerem enquanto capacidade de estar de pé, vivenciando com dignidade a sua vida. Né? Me chama muita atenção do padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, no gesto dele de toda manhã entregar pão, dar leite, dar comida para aqueles moradores de rua.
E me lembra a figura de São Francisco, quando ele fala, vamos anunciar o evangelho, e se for preciso a gente fale alguma coisa. A presença dele ali é bênção de Deus. A presença dele ali é a presença de um Deus que ama aquele povo e não abandona. Hoje eu vi uma foto de uma assistente de saúde vacinando, e é bonito que eles estão vacinando com a Janssen, que é uma dose só aos moradores de rua, porque eles não vão tomar a segunda dose, eles não vão voltar, né? É a própria presença da bênção de Deus ali, no meio da rua, ela aplicando a vacina naquele morador de rua, né? São pequenos gestos que fazem a gente perceber que existem pessoas que estão lutando pela dignidade humana, estão lutando pela vida humana, né? Hoje, numa sociedade em que às vezes a gente humaniza os animais, nada contra tratar bem os pets, os bichinhos, tem que tratar mesmo. Quem tem que tratar, botar dentro de casa na época não só do frio, mas não deixar que passe fome, sede, muito pelo contrário, dar alimentação balanceada, ótimo. Mas o problema não é a gente humanizar os pets, o problema é que a gente começa a coisificar os seres humanos. A gente começa a não perceber o outro ser humano como sendo presença de Deus, como sendo bênção de Deus na sociedade, na nossa vida, né? E se a gente não atualizar o nosso olhar, a nossa ótica, o nosso modo de ver as coisas, nós vamos, o pedido que o Papa faz no final do texto, em vez de abençoar, nós vamos amaldiçoar, né? O amaldiçoar é justamente afastar a presença de Deus da sociedade. Então, toda vez que nós tratamos um ser humano com menos dignidade do que ele merece, nós não estamos reconhecendo nele a presença de Deus, nós estamos como que amaldiçoando aquela pessoa, né? Nós estamos afastando a presença de Deus daquela nossa relação, né? Estamos expulsando a presença de Deus dali, né? Abençoar não é sentir coisas boas somente pelo outro, mas é reconhecer que Deus está presente nele. E se não tem dignidade humana ali, resgatar essa dignidade para que ele se sinta como ser humano, como templo de Deus, como presença divina na vida dele naquele instante. Nós somos capazes de levarmos essa presença de Deus, né? Nós somos, enquanto cristãos, capazes de levar Deus para as outras pessoas e, se for preciso, falar dele. Mas como o padre Tiago Alberione falava dos livros nas editoras dele, que os livros falem de Jesus, falem de Deus, e se for preciso, tragam nele escrito o nome de Deus, né? Mas falar de Deus é muito mais do que pronunciar somente o nome de Deus. Falar de Deus é deixar que a nossa vida exale esse odor divino, exale essa bênção, exale essa presença dele viva no nosso meio, né? Falei demais. Só para encerrar aqui, ele fala que se nós vivermos essa presença e se nós formos sacramentos dessa presença na sociedade, com certeza nós não teríamos tantas guerras, né? Com certeza nós viveríamos num mundo mais bonito, mais colorido, mais humano, né? Com menos intolerância, com mais aceitação, com mais harmonia, com mais amai-vos, menos armai-vos, né? Com mais encantamento pelo ser humano, com mais esperança pelo ser humano. E é isso que o Papa nos chama a vivenciarmos a bênção na nossa vida, tá? Então, enquanto gravação, eu vou parando a gravação por aqui e a gente pode conversar um pouquinho sobre esse texto também. Combinado?